Olá, você acompanha agora alguns destaques desta sexta-feira. Abrimos essa edição com informações sobre o atentado a Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão. O ex-premier de 67 anos foi baleado enquanto fazia campanha em nome do Partido Liberal Democrata na cidade de Nara, perto de Kyoto. O suposto atirador foi preso pela polícia. Com ele foi encontrada uma arma de fabricação artesanal. O homem disse aos agentes que não gostava de Abe e queria matá-lo. A equipe médica tentou, mas não conseguiu salvar a vida do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. O político foi atingido por tiros quando fazia um ato de campanha antes das eleições para o Senado previstas para domingo. Nosso hospital fez esforços para reanimá-lo, mas infelizmente ele faleceu às 17h03. Quando chegou até nós, havia 2 ferimentos de bala em seu pescoço. Ele não mostrava sinais de vida, presumivelmente devido a danos nas veias principais e no coração. Fizemos uma transfusão de sangue e também tentamos parar o sangramento, mas infelizmente ele não respondeu. Shinzo Abe morreu aos 67 anos de idade, quase 2 anos depois de ter sido obrigado a deixar o posto de chefe de governo por problemas de saúde. O crime ocorreu apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas. Abe bateu recordes como o primeiro-ministro mais longevo do Japão, resistindo a vários escândalos político-financeiros. Ele tinha 52 anos quando assumiu o cargo em 2006, tornando-se a pessoa mais jovem a ocupar a posição. O político era considerado um símbolo de mudança e juventude, mas também apresentava o pedigree de um político de terceira geração, preparado desde cedo para exercer o poder dentro de uma família conservadora de elite. Seu primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos e disputas, e terminou com sua renúncia abrupta após 1 ano. Ele voltou a ser candidato e retornou ao cargo de primeiro-ministro como um salvador do país em dezembro de 2012. Sua vitória encerrou um período turbulento em que vários primeiros ministros passavam rapidamente pelo cargo. Afetado pelos efeitos do tsunami em 2011 e o desastre nuclear de Fukushima, o Japão encontrou em Abe uma mão confiável. Ele ficou famoso no exterior por sua estratégia de recuperação econômica conhecida como Abenomics, iniciada em 2012. Muitas vezes atingido por escândalos que afetaram pessoas próximas, Abe soube aproveitar acontecimentos externos para desviar a atenção e se apresentar como um líder indispensável diante das adversidades. Mas sua popularidade caiu a partir do início da pandemia de Covid-19, quando as ações do governo foram consideradas lentas e confusas. Shinzo Abe foi preparado desde cedo para exercer o poder. Ele foi o premier mais jovem a assumir o cargo e bateu recorde de longevidade no comando do Japão. A trajetória de Shinzo Abe no governo japonês foi marcada pela longevidade. Ele bateu recordes como primeiro-ministro, resistindo a vários escândalos político-financeiros. Abe morreu aos 67 anos e tinha 52 quando assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2006. Na época, foi a pessoa mais jovem a ocupar a posição. Ele era considerado um símbolo de mudança e juventude. Mas também vinha de uma família tradicional na política do país e por isso foi preparado desde cedo para exercer o poder. Seu primeiro mandato foi turbulento, marcado por escândalos e disputas, e terminou com sua renúncia abrupta após 1 ano. Inicialmente, ele declarou que renunciou por motivos políticos, mas depois admitiu que tinha um problema de saúde. Ele havia sido diagnosticado com colite ulcerativa. Abe voltou a ser candidato e retornou ao cargo de primeiro-ministro como um salvador do país em dezembro de 2012. Afetado pelos efeitos do tsunami em 2011 e o desastre nuclear de Fukushima, o Japão viu em Abe a esperança de reconstrução. Mas sua popularidade caiu a partir do início da pandemia da Covid-19. As ações do governo Abe foram consideradas lentas e confusas. Em agosto de 2020, ele deixou o comando do país. Mudando totalmente de assunto, 10 de julho é o Dia Nacional da Pizza, uma iguaria apreciada por quase todo mundo.
E foram os imigrantes italianos que trouxeram as redondas para o Brasil. O alimento colocou a cidade de São Paulo no segundo lugar do ranking das capitais mais consumidoras dessa delícia. No Brasil, 1 milhão de pizzas são consumidas por dia, segundo informações da Associação de Pizzarias Unidas. Metade delas só aqui em São Paulo, que por isso é considerada a capital nacional da pizza. A cidade também é classificada como a segunda maior consumidora da iguaria em todo o mundo, atrás apenas de Nova York. E esta pizzaria paulistana tem muito a ver com esses números. A família Tarallo, natural de Nápoles, foi uma das responsáveis por trazer o sabor da Itália para cá em 1958. E até hoje, continua contribuindo para o sucesso da pizza por aqui. Foi o italiano Francesco Tarallo que fundou a pizzaria que levaria o nome da esposa, Esperanza. A riqueza histórica e cultural que seria deixada como legado à família por várias gerações. Brinco que eu não tive um carrinho de brinquedo, eu tive uma massinha de pizza, porque eu nasci dentro de uma pizzaria. Então a família inteira sempre esteve muito envolvido com pizza, com massas, tanto é que a gente foi a primeira casa a trazer a margherita no Brasil. A margherita marca o início da pizza como conhecemos hoje. Foi o chefe pizzaiolo da cidade italiana de Nápoles, Raffaele Esposito, que criou o prato em homenagem à rainha Margherita de Savoia, em 1889. A pizza que leva a mussarela, leva manjericão e molho de tomate, e que são ingredientes que têm as cores da bandeira da Itália. Mas a massa teria sido criada milhares de anos antes, entre os egípcios. A origem fala da tal da pseia, né, que era a mistura da farinha com a água pelos egípcios tal, e colocava naqueles fornos icônicos, né, até fora do forno, e ali falam que era toda a origem da pizza. E outro forno icônico foi o construído pelo avô do Francesco no Brasil, para reproduzir aqui tudo o que aprendeu em Nápoles. O meu avô era napolitano, meu avô era panettiere. Panettiere é o cara que faz tudo de pães, pizza, e também era construtor. E aqui em São Paulo ele já começou a arrumar alguns trabalhos e tal, e ele ficou com muita vontade, inclusive, de comer a pizza. A gente está falando isso aí de 60 e poucos anos atrás, 1956, por aí que ele veio para cá. Poucas pessoas conheciam a pizza como ela é feita hoje mesmo aqui. E ele tinha essa vontade de comer e não encontrava. Aí ele mesmo construiu o forno dele. Aí ele mesmo fez a pizza, começou a distribuir no bairro. Aí todo mundo queria saber o que era aquilo, onde eles resolveram abrir a pizzaria, que a gente está aí no mercado desde 58, né? Sempre mantendo a tradição com a pizza napolitana. É uma pizza de borda alta, né? Uma pizza que tem que ter uns 3 centímetros, a gente fala de borda. No meio ela é mais fina, mas ela é uma pizza de longa fermentação, de um processo de maturação, onde a massa ela fica muito mais digestível. E depois de todo o processo de produção da massa, chega a hora de rechear e levar ao forno a 430 graus por 90 segundos. Nada mais, nada menos. São várias as técnicas aplicadas para se alcançar esse resultado da massa, que aqui forma mais de 30 sabores de pizza. Mas o carro-chefe continua sendo ela, a margherita. Agora sim, bora experimentar a especialidade da casa, a pizza margherita, justamente para celebrar essa data. Feliz Dia da Pizza. Feliz Dia da Pizza para todos que estão assistindo a gente em casa. Obrigado pela entrevista. Viva! Saúde! Fica aí a nossa dica para esse final de semana. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.